Bom, turma, dando continuidade então, agora, depois que a gente resolveu o nó A, tá? Eu vou partir para o nó B, certo? Por que estou partindo para o nó B? Porque eu conheço agora, nós acabamos de calcular, né? A força que está sendo aplicado no nó, no elemento AB, tá certo? E eu tenho dois elementos desconhecidos, então eu consigo calcular esses elementos aí. Perfeito? A força que estão sendo aplicados nesses elementos. Então eu vou montar um diagrama de corpo livre. Eu sei que eu tenho um 2,4 kN. Eu quero saber, né? Eu quero conhecer a força que está sendo aplicada no elemento BD. Eu já sei a força que está sendo aplicada no elemento BA, certo? E eu quero saber a força que está sendo aplicada no elemento BC. Tudo bem? Então, tá. Cabe lembrar aí que quando a gente calculou a força em A, o elemento BA, aí no caso, a força estava para baixo, tá certo? Então, como eu estou no elemento B, a força muda de direção e ele vem de A para B, ok? Se tiver dúvida, dá uma olhadinha lá no exercício 6.13, ok? Então tá, vamos lá. Então, eu vou resolver o nó B por decomposição das forças. Eu vou aplicar a condição de equilíbrio dizendo que a somatória de todas as forças é igual a zero. E neste caso, para que eu resolva através da decomposição de forças, eu preciso conhecer o ângulo aqui alfa, tá certo? E eu preciso conhecer o ângulo beta. Beleza? Tá? Lembrando também que este ângulo aqui é igual a este ângulo que é o ângulo alfa, ok? Então, para eu descobrir esses ângulos, eu vou usar a estrutura e a parte do triângulo formado pelos elementos AB, BC e AC, ok? Primeira coisa, o seno de alfa, ó, percebam que o seno de alfa, esse ângulo aqui, o alfa, vai ser este ângulo alfa aqui também, ok? Então, o seno de alfa vai ser o cateto oposto. O cateto oposto vale 7,5, tá ok? Dividido pela hipotenusa. Não fiz o cálculo aqui, não sei o que aconteceu, esqueci de mostrar, mas o cálculo, esse 19,5, que é a hipotenusa deste triângulo retângulo, a gente consegue através de Pitágoras, tá? Então, eu vou fazer 7,5 ao quadrado mais 18 ao quadrado, eu somo, tiro a raiz quadrada do resultado, eu vou ter 19,5. Ok? Então, a hipotenusa aqui de A até F vai ser 19,5. Perfeito? Então, o seno vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa 19,5, que dá 0,38. E o cosseno vai ser o cateto adjacente, que é 18 metros, dividido pela hipotenusa 19,5 metros. O resultado do cosseno vai ser 0,92. Então, eu tenho seno alfa 0,38, cosseno alfa igual a 0,92. Legal. Agora, eu vou achar este ângulo beta aqui. Tá? Para achar este ângulo beta, eu vou simplesmente traçar uma reta aqui, tá certo? Perpendicular ao elemento BC. Por que perpendicular? Porque eu vou criar aqui um triângulo retângulo e eu tenho este ângulo aqui igual ao ângulo beta. Perfeito? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer através de semelhança de triângulos, tá ok? Eu vou falar, né, que o elemento não, desculpa, esta distância aqui, tá? Que é 6, está para 18 metros, assim como a altura, esta altura aqui, está para 7,5. Tudo bem? Então, a altura, eu quero a altura H aqui. Perfeito? Então, o H, ele vai ter 2,5 metros. Perfeito?
Agora, eu tenho esta altura h, que eu sei que é 2,5. Eu sei essa distância, que é igual a 3, tá? E eu consigo achar o lado BC, perfeito? E eu sei que o lado BC vai ser igual a 3,91. Legal? Então, eu tenho 2,5 a altura, tá? Eu tenho 3 e eu tenho agora, neste triângulo retângulo aqui, eu tenho a hipotenusa que é 3,91. Perfeito? Então, eu tenho os dois catetos, a hipotenusa e o ângulo beta aqui. Então, eu consigo concluir que o seno de beta vai ser o cateto oposto, que é 3, dividido pela hipotenusa, que é 3,91, e esta conta dá 0,77. E eu tenho que o cosseno beta vai ser 2,5, que é o cateto adjacente, que é este Hzinho aqui que nós calculamos, que é 2,5, dividido pela hipotenusa 3,91, e eu tenho então que o cosseno é igual a 0,64. Ok? Então, eu já tenho o ângulo alfa e eu tenho o ângulo beta aqui. Então, eu tenho o ângulo alfa, eu tenho o ângulo alfa e eu tenho o ângulo beta aqui, ok? Agora, eu vou aplicar a condição de equilíbrio. Então, eu vou falar que a somatória de todas as forças em x é igual a zero. Ok? Então, quando eu faço isso, eu vou falar que FBA, né, vezes cosseno alfa, FBA nós já calculamos, tá? FBA é esse valor aqui, de 6,24, vezes cosseno alfa, menos FBD, multiplicado pelo cosseno alfa, menos FBC, multiplicado pelo seno de beta. Ok? Então, prestem atenção que alfa FBD vai ser o cosseno de alfa, enquanto FBC vai ser o seno de beta. Perfeito? Tá. Eu esqueci de citar, né, que quando a gente montou o diagrama de corpo livre, tá, nós estimamos, né? Estimar é uma palavra bonita para falar que nós chutamos que esta força veio para cá e esta força veio para cá. Beleza? Tá? No exercício 6.13 eu comentei, nós estamos chutando, nós não temos certeza e simplesmente nós vamos chutar. Beleza? Se der o resultado de FBC ou FBD der negativo, significa que a gente chutou errado. Tudo bem? Tá? Mas vamos utilizar na equação, fazendo os cálculos conforme a condição que nós chutamos aí, perfeito? Então, substituindo, eu vou ter 6,24, que nós já calculamos, a força de BA, certo? Vezes o cosseno alfa, que nós calculamos já também, multiplicado pelo cosseno alfa, que é igual aqui, né? Cosseno alfa é igual aqui, multiplicado pelo o seno B. Ok? Então, eu vou ter duas incógnitas desenvolvendo esta equação. Eu tenho duas incógnitas, certo? Para a mesma equação. Significa que eu não consigo resolver, tá? Eu não consigo achar FBD e nem FBC. Para que eu consiga achar isso aqui, eu vou aplicar, tá, a condição dizendo que a somatória de todas as forças em Y vai ser igual a zero. Então, eu vou ter menos 2,4 kN, que é a força externa conhecida que está sendo aplicada no ponto B, mais FBA, novamente, 6,24, né? Para cima, positivo, multiplicado pelo seno de alfa, ok? Menos FBD, multiplicado também pelo seno de alfa, beleza? Enquanto que o FBC aqui vai ser para cá, ok? Então, ele vai ser o cosseno de beta, perfeito? Substituindo os valores, então eu vou chegar, né, nesta equação aqui. 2,4 mais 2,4 menos FBD mais 0,38
mais FBC 0,64 igual a 0. Tudo bem? Opa, eu tenho menos 2,4 mais 2,4, isso é igual a 0. Então, eu vou chegar aqui, menos FBD 0,38 mais FBC vezes 0,64 é igual a 0. Ok? Então, eu tenho aqui o meu sisteminha agora com duas equações e duas incógnitas, certo? Então, como é que nós vamos resolver? Nós vamos resolver fazendo da seguinte forma. Eu vou multiplicar a equação de cima por 0,38. Perfeito? Como 0,38 aqui é negativo, eu vou multiplicar por 0,38. Eu vou e embaixo eu multiplico por 0,92. Estes dois termos eu vou anular, certo? Então eu vou ter em cima a primeira equação, FBD 0,35 mais FBC 0,29 igual a 2,18. E embaixo eu vou ter menos FBD vezes 0,35 mais FBC vezes 0,59 igual a 0. Então, eu anulo, eu somo as duas, né? Então, eu vou anular o FBD 0,35 com o FBD negativo 0,35 e eu vou ter aqui FBC vezes 0,88 igual a 2,18. Ok? Então, eu resolvendo esta equação, eu tenho que o FBC vai ser igual a 2,48. Pego uma equaçãozinha lá de cima, certo? E multiplico o valor que eu encontrei por 2,48, eu vou chegar que FBD é igual a 4,17. Perfeito? Tá. Aí vocês podem estar perguntando, pô, mas eu não poderia resolver esse sistema de outra forma? Sim, você poderia fazer o seguinte, você pode simplesmente isolar, né, dos termos, você pode fazer como FBC vai ser igual a 0,38 FBD dividido por 0,64, beleza? E depois este valor aqui você substitui em uma destas equações aqui. O resultado vai ser o mesmo. Perfeito?